Shalom, shalom! Como é que vocês estão? Como é que estão os nossos irmãos? Amém. Que Deus abençoe grandemente. Um shalom com a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, né? Espero que esteja tudo na paz e na bênção. Chegamos da Escola Bíblica Dominical, né? Foi uma bênção. E resolvi vir aqui falar um pouco da palavra de Deus, né? Para isso é a nossa, pelo menos a única coisa que eu vejo ter sentido hoje nas redes sociais é falarmos da palavra do Senhor. Para mim é o que faz sentido, é podermos comunicar das Escrituras, comunicar do Evangelho, pelo menos de alguns princípios, e assim devagarzinho nós vamos sendo edificados para a glória de Deus, edificados para louvor e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre, como diz o livro de Salmos. Amém, queridos? Amém. Se você sentir no coração, eu mesmo já vou fazer isso agora aqui, né? Já vou aproveitar e vou fazer isso agora aqui no meu, no meu celular. Vou compartilhar aqui, né? Vamos ver se vou oferecer a opção aqui para mim. Vou estar compartilhando aqui essa live com os nossos amigos e irmãos, mas por enquanto aqui parece que não nos ofereceu ah, essa opção. Mas nós vamos ver aqui agora se temos essa opção de compartilhar, né? Que às vezes é assim mesmo. No Facebook aqui oferece a opção para nós estarmos compartilhando, mas às vezes aqui, não sei porquê, tem alguma questão de configuração. Mas vamos lá, vai dar certo e nós estamos estar compartilhando essa live. Baruch Hashem, o Eterno seja glorificado. Bom, pelo celular aqui eu não consigo, vou ter que fazer aqui pelo computador. E logo já vou aqui transmitir o que interessa, né? Transmitir aqui uma reflexão aos nossos corações. E para vocês que gostam, né? Nós que gostamos de pregar o Evangelho. E isso aqui é uma bênção, um conselho bíblico, é uma bênção para nós aperfeiçoar e tomar cuidado, alguns cuidados ao interpretar as Escrituras. Mas é uma bênção estarmos na presença do Senhor Deus, do Senhor Jesus, para glorificar o seu nome. Amém. Então vamos lá. Vou ver aqui como é que está o áudio. Transmitir o que interessa, né? O áudio parece estar um pouquinho longe, né? É porque com certeza a câmera que tem o áudio que está na câmera está um pouquinho longe, então por isso que fica um pouquinho longe. Mas vamos lá. Vamos lá, falando um pouquinho de dos princípios de interpretação bíblica, nós precisamos tomar alguns cuidados e refletir um pouco para nós não cairmos em grandes erros, né, ao interpretar a Bíblia, ao interpretar as Escrituras. E devemos tomar precauções, devemos tomar cuidado ao lidarmos com alguns textos na Bíblia. Uma delas, conforme está aqui, esse aqui já né, é o Guia dos Perplexos, né, Guia dos Perplexos, do rabino, de um grande erudito que viveu ali nos meados da Idade Média, mas um grande rabino, né, filósofo, grande conhecedor, Maimônides,
trabalha, né, ele, além de ser um rabino, conhecer um profundo erudito do seu próprio idioma e princípios de interpretações, né? Ele é o erudito mais aclamado que nós temos hoje dentro do judaísmo, os judeus têm dentro do judaísmo. Ele trabalha um pouco com questões, principalmente na introdução do seu livro, ele vai trabalhar um pouco com questões de requisitos da interpretação, no caso dele, né, reconhecendo só a Torá. Mas o próprio Rabino Maimônides, ele faz uma observação e uma pequena crítica na sua introdução, eu chamo de crítica construtiva, né? Uma crítica construtiva a respeito, né, de como o seu próprio povo interpreta a Bíblia. E temos aqui uma situação de um discípulo seu, um discípulo, que ele se apegou muito com esse discípulo e até mesmo por causa da curiosidade e do esforço desse discípulo, foi a causa dele lançar esse tratado, ao qual ele mesmo chama de tratado, Guia dos Perplexos, né? Por isso que ele Guia dos Perplexos. Tem tudo a ver com o que nós queremos falar, né? Por que Guia dos Perplexos? Porque no tempo, né, no contexto, esse jovem aqui que se tornou um discípulo, era usava muito a racionalidade investigativa e ele estava até mesmo se deixando, curiosamente, se levar um pouco por algumas filosofias muçulmanas, né? De alguns muçulmanos, né? Nós temos dentro de uma teologia muçulmana teológica, né? Conceitos teológicos e filosóficos, e esse jovem estava meio que, conforme Maimônides mesmo diz, meio perplexo com tanta informações e como lidar com essas informações. E outra coisa, e também ele estava perplexo com colocações de rabinos do seu próprio povo, né? Já agora falando do seu próprio povo, interpretações com respeito ao conhecimento da própria Torá. E ele estava meio que confuso e com muita sede, com muito desejo de entender essas questões de significado. Interessante que o próprio Maimônides ele faz algumas críticas construtivas, por isso que eu estou falando construtiva, de rabinos, né, que ele chama de, na realidade, a expressão que usa mesmo é de sábios, que fazem usos de estudos da Torá, baseando-se somente na tradição, porque é muito comum você ver a absorção do judaísmo, de interpretação da Torá, baseando-se muito na tradição, tradicionalismo. Quase igual aquela crítica, né? Só que no contexto de Jesus faz uma crítica bastante pesada, né? Na realidade é uma crítica muito pesada, né? Que ele faz lá no capítulo 23, que nós lemos essa crítica que Jesus fez, né? E essa observação no capítulo 23 contra a respeito das interpretações dos escribas e fariseus, né? Jesus fez algumas críticas pesadas. E Maimônides faz algumas críticas também a respeito, até mesmo orientando esse jovem a deixar de lado todo esse tipo de confusões mentais que lhe deixavam perplexo, né? Por isso que está aqui, ó, Guia dos Perplexos, né? Essa câmera minha tá embaraçado, gente, né? Mas logo nós compra outra. Guia dos Perplexos. Então, esse jovem estava meio que perplexo por causa de toda essa confusão. E não só ele era um reflexo de muitos outros
né? E é um reflexo até hoje de muitas pessoas que ficam perplexos diante interpretações. E aqui ele trabalha. Então ele diz assim, ó, deixa tudo isso e segue agora, né? Porque ele não enviou um livro, um tratado, né, já um livro todo concluído. Ele foi instruindo esse jovem através de porções. Então ele foi lhe enviando porções. Esse jovem já não estava mais com ele, teve que se mudar, mas mesmo assim ele começou a lhe enviar porções que hoje nós temos todo o tratado, que é o Guia dos Perplexos. E é muito interessante. Óbvio, né, que ele estava lidando com a perspectiva dele, do seu tempo, mas que tem profundas reflexões para nós, né? Óbvio que ele não crê em Jesus, não crê no Novo Testamento, e a causa do livro aqui também não é isso, ele não entra nesses aspectos, né? Mas tem grandes percepções para nos orientar, né? Guia dos Perplexos. E logo aqui, no âmago que eu quero adentrar, no que eu quero dizer é que é o seguinte, Maimônides destaca que muitos dos erros da interpretação é o desconhecimento, ao que ele chama de ignorante, dos ignorantes, porque às vezes ficam só ligados com tradições, mas esquecem de ler as escrituras com as suas próprias regras, de ler a Bíblia com as suas próprias regras. Então, por isso que aí a pessoa adentra no mar de confusão, desde a leitura das escrituras, a lhe apaziguar, lhe saciar, lhe traz mais confusão mental. Isso por causa de centenas e toneladas de interpretações desconexas, né? Desconectada. E Maimônides aqui traz algumas observações, aí depois vai vir uma, né? Uma observação que uma delas é desconhecer a leitura que ele chama de anfibológica, né? Anfibológica, homônica, ou seja, como é que fala? Esqueci a expressão, eu não sei se eu anotei, deixa eu ver aqui se eu anotei a expressão que Maimônides usa, deixa eu ver se eu usei aqui. Vamos ver se eu... Sim, tá aqui, consegui achar. Né? Uma delas é a metafórica. A Bíblia tem textos que têm metáforas, só podemos entender à luz de uma metáfora. Homônimo, tá? Homônimo, que são palavras que usam a mesma grafia, ou seja, as mesmas letras, com significados diferentes. Então, aqui ele tem mais definições sobre isso. E anfibológica, palavras que têm duplo sentido, tá? Palavras que têm duplo sentido. E unívoco, que ele usa, que é um sentido, ou seja, uma palavra única com sentido, uma palavra única, sentido sem ambiguidade, ou seja, palavra que não tem palavras, ou seja, que é ambígua, ela não é uma palavra ambígua. Então, existem alguns cuidados, coisas que, aqui está o ponto-chave, esse que Maimônides observa nos sábios da sua época. Os sábios pegavam simplesmente algumas palavras e faziam um monte de interpretação, um monte de confusão, sem considerar, né, como os eruditos dizem, que se teve um que usou a terminologia, a regra pardes no seu sentido pechat, no seu sentido literal, foi Maimônides. Não sabemos, né? Realmente existem alguns debates, mas uma coisa ele trabalhava muito sim no seu nível pechat de interpretação. Então, é um assunto assim profundo. Mas vamos lá, eu estou adentrando em todo esse contexto, mas eu vou simplificar para você
eu vou tentar simplificar para você alguns sentidos para você ter ideia a respeito de interpretação da Bíblia. Vamos lá. Primeiro, alguns cuidados que nós temos que tomar ao lidar com interpretação bíblica são muitas coisas que eu poderia falar. Começando até a respeito de inerrância, começando até no ponto da inerrância, da inspiração, mas eu já quero partir do pressuposto que uma das regras da hermenêutica, quando você estudar um pouquinho de hermenêutica, ele vai falar do pressuposto. O pressuposto é muito importante, né, para o indivíduo que vai ler um livro. Isso não só a Bíblia, mas ler um livro. Por exemplo, o pressuposto. Se você tem um pressuposto, você pega aqui, você vai deitar e você já pressupõe que você vai amanhecer. Ao amanhecer, você vai pegar um ônibus. Ao pegar o ônibus, você pressupõe que você vai chegar ao seu trabalho. Pelo menos o pressuposto você tem que ter, né? Todos nós temos o chamado pressuposto. Então, assim, existem alguns pressupostos que é muito importante na vida daquele que vai transmitir a palavra de Deus, que tem que ser bem estabelecido. Se você lê o livro, as Escrituras, se você vai ter um contato com as Escrituras e já tem um pressuposto, ou qualquer livro, você já tem um pressuposto, a não ser que aquele livro realmente você tem regras concretas, né? Que aquele livro realmente é um livro que traz mais desinformações, isso é uma coisa, né? Então, não é só um pressuposto. Você tem provas falíveis e concretas. É como a gente estuda as questões da Bíblia na matéria de bibliologia, né? Você estuda, então você vai estudar a respeito dos apócrifos, né? Você vai estudar a respeito de outros livros, canônicos, não canônicos, etc., né? Então, mas o pressuposto, quando você vai lidar com qualquer livro, você tem que ter o pressuposto. Se você, por exemplo, vai ler a Bíblia com um pressuposto que está tudo errado, né? Se você vai ler a Bíblia com o pressuposto que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela não é inerrante, então não terá, praticamente, as Escrituras não terá um efeito nenhum sobre a sua vida. A Bíblia não terá efeito nenhum porque você já está com um pressuposto, entende? Então, observe, você tem um pressuposto, mas um pressuposto distorcido. É como um ateu. O ateu estuda a Bíblia e às vezes ele conhece questões da Bíblia melhor que muitos cristãos. Isso é uma verdade que qualquer um sabe. Até um cristão que não tem um conhecimento bíblico como muitos ateus. Então, se colocar um ateu com muitos cristãos, os cristãos não têm argumentação técnica, não conseguem organizar seu raciocínio para debater com o ateu. Porque o ateu tem conhecimento mais da Bíblia do que muitos cristãos, mas ele estuda a Bíblia com pressuposto. E esse pressuposto que ele estuda a Bíblia é que a Bíblia não é palavra de Deus, que a Bíblia é um absurdo, que a Bíblia é inerrante. Eu estava vendo alguns jovens debatendo, né, num vídeo. A menina disse que estava horrorizada com a Bíblia. Ela estava horrorizada, espantada, né, porque ela viu lá Deus pedindo o filho de Abraão, Isaac, né? Aí ela já pressupõe, né, que é um Deus horroroso, uma Bíblia é um conto horroroso, etc. Então a pessoa já vem com esse pressuposto, então ela não terá muito resultado positivo. Então você já tem que ter um pressuposto. Você tem pressuposto, o seu pressuposto com a Bíblia Sagrada é o quê? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? A Bíblia, ela tem o poder de mudar a sua vida? A Bíblia tem o poder de mudar o seu interior? O contato que nós temos com as Escrituras, não é um contato, ou seja, reformulando, as Escrituras, ela não tem por objetivo de te
encher de conhecimento. Objetivo principal, primazia da Bíblia, não é de encher você de conhecimento, mas o objetivo principal da Bíblia é mudar a sua vida. Agora, o saber, o conhecimento, ele é um efeito colateral, né, usando essa expressão. Então, você pode sim adquirir conhecimento, estudar conhecimento, entender mais a Bíblia, né? Senão eu estaria dando um tiro no pé, porque eu estou aqui falando, transmitindo um conhecimento da Bíblia. Mas a Bíblia, ela não tem, tá? Ela não tem como primazia te preencher, te encher simplesmente de conhecimento, mas mudar a sua vida. Se conhecimento fosse requisito, simplesmente o conhecimento, olha, o conhecimento intelectual, teórico, então observe o contexto que eu estou aplicando. Conhecimento intelectual, teórico, se ele fosse realmente a base para a salvação, tá? Teórico, intelectual, Satanás era extremamente, seria o primeiro ser salvo da história. Ele foi o que mais, ele citou versículos bíblicos para Jesus. Ele citou textos bíblicos para Jesus. E ninguém crê mais em Deus do que ele mesmo. Tiago diz que Satanás ele crê, né? Ele crê, ele acredita, por quê? Porque ele teve um contato, ele viu, né? Ele teve um contato mais próximo da divindade, né? Que até estremece, mas não obedece. Mas ele não obedece. Então, o conhecimento intelectual não basta, e a Bíblia não tem por objetivo principal de te encher somente de conhecimento intelectual, mas de transformar a sua vida, transformar o seu ser, transformar o seu interior, que nós chamamos de regeneração. Regenerar, uma nova vida que brota no seu ser, né? Um novo homem, um novo ser. Então, cuidados com a nova Bíblia. Outro cuidado quando você for ter contato com a Bíblia e não ter pressupostos errados. Outro ponto importante que tem que ficar claro sobre a nossa interação com as Escrituras é que, primeiro, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, assim como, né, pegando um exemplo do ser humano, por exemplo, quando você verbaliza algo, você está dizendo algo, né? Você está dizendo algo. Eu poderia colocar até a situação, depor algo, até mesmo você está servindo de testemunha sobre algo numa delegacia, ou não precisa disso tudo, esse exagero todo, né? Quando você diz algo, você não espera, você não tem intenção, naturalmente, que as pessoas interpretam aquilo que você diz de várias maneiras. Então, uma das maneiras de você entender as Escrituras e tomar cuidado com alguns tipos de interpretação, né, se vacinar com alguns tipos de interpretação, é entender que a Bíblia está falando aquilo que ela está falando. E que a Bíblia, ela não trabalha com enigmático. Né? Você, quando fala algo, você, quando verbaliza, quando você está falando algo, você não espera que pessoas venham entender de várias maneiras daquilo que você está falando. E que você não espere que as pessoas venham espiritualizar aquilo que você está falando. Você não espera que as pessoas venham simbolizar aquilo que você está falando, a não ser que você deixe claro. Não é isso? Então, a isso se aplica a Bíblia. Quando a Bíblia lidar com esse tipo de simbolismo, metáfora, palavras anfibológicas, etc., ela deixa claro que é isso, né? Então, assim, ela deixa claro. Então, o leitor que tem que ter o cuidado de interpretação para entender essas mensagens. Mas a Bíblia, ela quer dizer aquilo que ela quer dizer.
Por exemplo, como funciona isso? Muitas pessoas, por exemplo, eu posso usar um exemplo que o que muitas pessoas fazem, né? O fulano, o José atravessou o rio e foi, tipo assim, coisa mais boba, né? E foi para o Acre, né? Atravessou o rio, pegou uma balsa, atravessou o rio, seu carro e, e foi para o Acre. Como que as pessoas interpretam a Bíblia? Interpreta, olha, o José, que é um símbolo da existência, que é o símbolo da existência, foi para o rio da vida, as águas da vida, e foi para o Acre. E foi para o Acre, né? Foi para o paraíso. É mais ou menos isso que as pessoas fazem com a Bíblia. Entendem? A Bíblia está falando de algo extremamente literal, está falando aquilo que ela quer falar, mas as pessoas pegam e começam a dar sentidos metafóricos. Você se sentiria bem, ficaria feliz? Pai, se você está falando que o José pegou a ponte, ou pegou uma balsa e foi para o Acre, você está narrando uma história, você está narrando um acontecimento, e é assim que você quer que a pessoa entenda que o fulano atravessou o rio e foi para o Acre. E não que o rio é uma existência. Imagine, pegam a sua palavra e começa a dar outro significado. Imagina, né? A pessoa nunca vai entender literalmente. Então, uma das regras da interpretação bíblica é que você entenda o seu princípio literal. É que você possa entender, é que você, ao lidar com o texto, você lide com a Bíblia literalmente. Agora, fazendo uso aqui das palavras do pastor e professor, né? Ele é meu professor até mesmo de hermenêutica bíblica, como alguns outros, mas agora ele está sendo, né, nesse período, ele está sendo meu professor de hermenêutica bíblica. Ele até mesmo usa como exemplo a ideia do pardês, né? A ideia do pardês, exatamente, que é uma das interpretações judaicas, aí ele faz uma advertência para tomar cuidado com ficar procurando questões ocultas, ocultismo dentro dos textos bíblicos. Eu praticamente, depois eu vou falar sobre essa questão. Aí ele cita assim o pardês são os 4 níveis de interpretação, das escrituras, né? Das escrituras sagradas, né? Peshat, Remes, Drash. Aí ele falou sobre o último nível que chamamos de Sod, que dá base, né? Que os cabalistas usam muito, né? Só que aquela cabala, aí ele dá uma advertência, o pastor Augusto Vailato, o professor, para tomar cuidado, que temos muito perigo, e eu quero ressaltar, confirmar que verdadeiramente você deve tomar cuidado com esses tipos de interpretação, porque muitas pessoas não sabem lidar com esse assunto, e eu tenho provas vivas de pessoas que hoje praticamente entraram no caminho de fanatismo e loucura espiritual que, assim, no tamanho, é, cara, eu vou te dizer, eu conheço pessoas, ex-cristãos, que começaram a estudar essas questões de judaísmo, essas coisas. A primeira coisa que eles fazem agora não se identificam mais como cristão, e uns deles se identificam até agora como cabalistas, né, como discípulos de cabalistas, né? E um teve coragem, num debate um dia, falando sobre essas questões de cabala, essas coisas, um teve coragem de falar, ex-cristãos, tá, irmão? Ex-cristão. Eles uns começam a pôr chapéu preto, ou se não, kippah, né? E passam a se transvestir de judeus, alguns deles, né? Alguns não, né? Mas alguns deles começam a entrar por um caminho de fanatismo ao extremo, né? E diz para mim que nós devemos
acender uma vela para o autor do Zohar, né, do Zohar. Nós devemos acender uma vela pedindo a ele sabedoria da Cabala, porque se ele é o autor que escreveu, recebeu, então ele é o autor. Então nós deveríamos acender uma vela, o cabalista, pedindo permissão, orientação dele. Então, isso é que ele aprendeu dentro do judaísmo. Eu, né, tive experiência muito com o contexto judaico, né, até por causa da minha formação de estudos, essas coisas. E eu estudei com um judeu, né, aquele judeu mesmo, judeu ortodoxo, né, não é gentil, ex-cristão não, ele é um judeu mesmo. Então eu fui lá estudar Cabalá com ele, né, eu fui estudar Cabalá com ele. E eu me lembro, né, eu lá assistindo os vídeos dele, né, ao vivo, começou a falar da fagulha da alma divina. Ele começou a adentrar na questão da fagulha da alma divina. Que todos os judeus têm a fagulha da alma divina. Aí ele começou a adentrar sobre a questão da encarnação. Para você ter ideia, a Cabala, desses homens da Cabalá, ensina a ideia da encarnação. Eles não aceitam você falar que é encarnação, mas é encarnação. Todos os princípios é sobre encarnação, né? Sobre encarnação. E ele teve coragem, ele fez uma interpretação que o judaísmo, eles têm uma forma de fazer kashrut, uma forma, ou seja, uma forma de abater o animal, tá? Ele tem uma forma de abater o animal como mandamento do Eterno, porque o animal, ele tem a fagulha da alma divina. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o animal tem que ser abatido com respeito, porque naquele animal tem uma alma, uma fagulha de uma pessoa, de um ser humano que viveu tempos atrás e que precisaria fazer reparação das suas transgressões. Então, enquanto ele não fazer reparação, ele precisava estar ali num animal, né? Um animal, cara, é uma coisa muito, entende? E ali ele está fazendo uma reparação. Então, por isso que na hora de abater um animal, ele precisa ter o abate correto. Não pode ser qualquer tipo de abate, porque ali existe uma fagulha humana. É isso que você aprende em muitas questões de cabala por aí. Então você tem que tomar cuidado. Aí eles usam textos bíblicos para tentar provar. Eles usam textos bíblicos. Depois eu adentro sobre isso. Para tentar provar, mas você vai perceber que é um absurdo. Tá? E eles usam exatamente o último nível do que eles dizem da interpretação bíblica, que é o nível Sod. Então, por isso, o professor Augusto Weirach, quando ele, na sua aula de hermenêutica, ele diz que devemos tomar cuidado, porque quando ele falou isso, ele não estava simplesmente com seus olhos ou com seu pensamento a interpretação de cabalistas judaicos. Ele estava com seu pensamento até mesmo dentro do cristianismo. E tem muitos cristãos que deixam de estudar a Bíblia e adentram dentro de um ocultismo evangélico. Um ocultismo evangélico. Coisas ocultas. Nós temos até mesmo isso, né? Uma expressão no livro do Apocalipse, né? Aqueles que conhecem as profundezas de Satanás. Há pessoas que estão dentro do cristianismo. Então temos que tomar cuidado com algumas questões de ocultismo, de querer espiritualizar, encontrar coisas ocultas demais e se desvirtuar para heresias e para mundos espirituais que não provêm do Eterno, que não provém do Senhor Deus, mas que provém, que tem fontes malignas, fontes diabólicas, ensinos
que venha minar o que tem de cristãos que não estudam a Bíblia e passam a ouvir ensino judaico e passam a colocar azedar a sua alma, não é brincadeira. Então tome cuidado, estude a Bíblia com seriedade para você não cair em heresia. Tome cuidado, tá bom? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Ah, e tem mais. O professor, já ia terminar aqui, o professor usou, né, o professor Augusto Vailate, no seu material de hermenêutica, né, ele até disse, eu tenho até aqui o material dele aqui, né, sobre alguns princípios de interpretação. Deixa eu ver aqui se é o quarto. Não, que eu estou na exegese. Vamos aqui. Pressupostos, nós falamos. A Bíblia é seu melhor intérprete. Vamos lá. Interpretar a experiência, está aqui, ó. O cuidado, ó. Quarto, princípios gerais da interpretação bíblica. Interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia. E não a Bíblia à luz da experiência pessoal. É isso aí. Então, o que acontece aí que muitos crentes entram por falsas espiritualidade, profecia, entra num mar de espiritualidade esquisita. Não provém da Bíblia. É porque ele cai exatamente aqui. Ele não interpreta a sua experiência à luz da Bíblia. Mas ele tenta encaixar a sua experiência na Bíblia. Né? A Bíblia não fala daquilo, mas daquele tipo de experiência. Mas ele adentra, mas ele quer encaixar a sua experiência como uma doutrina bíblica. Outra coisa, a sua experiência pessoal não é parâmetro para a doutrina bíblica. Aí, o professor Augusto Vailate também trabalhou nessa área. Você tem que tomar cuidado com isso. Né? Ele usou até uma metáfora, até uma situação, né, de 3 pessoas que enfiam a mão numa só tomada. Né? Vamos colocar aqui uma tomada de 220. Né? Essas 3 pessoas, elas vão tomar o choque, mas ao mesmo tempo elas colocaram os dedos, elas não receberão as mesmas experiências, por muitos motivos. Cada um pode ter uma experiência diferente por vários fatores. Um por causa da sua experiência, do seu nível espiritual, por causa do seu temperamento. Por exemplo, um pode explodir, gritar, ou até desmaiar, sei lá, outro não grita, às vezes não vai gritar, não vai expressar nenhum grito, o outro vai gritar, etc. Ou seja, a experiência de cada um, tá, pode ser diferente. Então, a experiência, ela é subjuntiva, tá? A experiência não pode servir de parâmetro. Você não pode requerer que a sua experiência pessoal venha ser parâmetro para outra pessoa. E é o que acontece hoje. Pessoas espiritualistas, que alguns deles, às vezes até teve alguma experiência verdadeira, mas agora ele faz daquela experiência como parâmetro para outras pessoas. A experiência é sua, é tua, tá? Então a tua experiência não é parâmetro universal. O parâmetro universal é o ensino da Bíblia Sagrada. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.